Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Guilherme Veloso e hoje eu vou mostrar para você como você pode fazer a sua diversificação da carteira de investimentos. Qual é o verdadeiro poder da diversificação de carteira. E se você curte esse tipo de conteúdo, já curte o vídeo aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações. Bora lá para a tela. Então vamos lá, como você pode fazer a sua diversificação da carteira de investimento e qual é o verdadeiro poder dessa diversificação. Eu vou mostrar aqui na tela como minha carteira se comportou nesse período de crise, para você conseguir entender melhor como essa diversificação pode ajudar a gente ao longo do tempo. Na minha opinião, a principal função da diversificação da sua carteira de investimento vai ser você diluir o seu risco. Vamos imaginar que você tenha 100% do seu patrimônio alocado em renda variável, tá? E imagina que desses 100% você está alocado ali em duas empresas, 50% na empresa A e 50% na empresa B. Se uma das empresas quebrar, você vai perder 50% ali do seu patrimônio, ou seja, você perdeu metade do seu patrimônio justamente porque você tinha somente dois investimentos, você não estava diversificado o suficiente. Então, quando você começa a diversificar entre renda fixa, renda variável, ativos diferentes de renda fixa, investimentos diferentes de renda fixa, diversas empresas na renda variável, fundos imobiliários, enfim, quando você começa a fazer essa diversificação de carteira, o seu risco ele vai se espalhando nos ativos, nos tipos de investimentos que você tem. Então, se algum deles der algum problema, se uma empresa falir, se um fundo imobiliário fechar, se um banco quebrar e você perder o seu dinheiro na renda fixa, você ainda tem o resto todo do seu patrimônio alocado em diferentes tipos de investimento. Então você está protegido daquele risco do banco quebrar, por exemplo, ou daquela empresa quebrar. Você tem a proteção daquele risco específico em outros ativos que você tem alocação. E além disso, a diversificação também vai servir, consequentemente, para a preservação do seu patrimônio, né? Então, em caso de crises econômicas, políticas, uma crise como a pandemia que ocorreu recentemente, né, e ainda gera efeitos atualmente. Fraudes em empresas, você investe uma ação em uma empresa, ela pode fraudar os balanços e você ser prejudicado com isso, você perder muita valorização. Imagina que a empresa esteja valendo R$10 e ela é auditada e tem uma fraude no balanço, ela pode cair ali a 5, 6, 4 e você perde 50%, 60% do patrimônio que você tem investido ali. Uma falência de uma empresa, que aí o valor dela vai a zero e se você não se atentar, você acaba perdendo esse valor junto. O banco que você tem o seu dinheiro investido em renda fixa, o seu CDB, o seu LCI, o seu LCA, ele pode quebrar e aí você tem que ter cuidado aqui, porque dependendo do banco que quebrar, dependendo da quantidade de pessoas investidas nesse banco, o FGC pode não ser capaz de garantir aquele valor que você tinha investido lá de volta. O FGC não é 100% garantido, ele te dá sim uma proteção, mas você não pode confiar 100% nele, então você tem que ficar atento. Imagina que, por exemplo, o Nubank quebre, todo mundo que tenha dinheiro investido lá, seja tantas pessoas com tanto dinheiro investido que o FGC não dê conta de garantir aquele dinheiro de volta. Pode ser que ele não consiga garantir aqueles 250 mil de volta. Então você tem que tomar cuidado, você tem que se atentar a esse fato também quando você vai investir na renda fixa. E se você quiser saber um pouco mais sobre renda fixa, eu vou deixar também o card aqui em cima de um vídeo que eu fiz sobre renda fixa, para você conhecer um pouco mais sobre como funciona esse tipo de investimento. Bom, como vocês podem ver aqui, essa é a minha carteira comparada à evolução do Ibovespa. Eu uso o aplicativo Real Valor para fazer o acompanhamento da minha carteira. Lá eu consigo cadastrar todos os meus investimentos em renda fixa, em renda variável, o Tesouro Direto e as minhas ações e fundos imobiliários automaticamente. Consigo cadastrar investimentos no exterior. Então o aplicativo ele me atende muito bem para eu conseguir acompanhar a evolução da minha carteira. Tem as informações de dividendos que eu recebo, rendimentos, tudo que eu preciso atualmente esse aplicativo me atende. E aí, como vocês podem ver aqui, a minha carteira ela veio performando abaixo do Ibovespa. Como vocês podem ver, eu tinha muita renda fixa no início e como eu falei no primeiro vídeo do canal, eu comecei por baixo, comecei ali pela renda fixa, tentando entender como aquele investimento funcionava e aos poucos eu fui estudando e me aventurando e investindo em outros tipos de ativos, em outros tipos de investimento. Passei por fundos de ações, passei por fundos de multimercado, até chegar às ações, os fundos imobiliários e investimentos no exterior, que é onde eu estou atualmente. E aí, como vocês podem ver, ela veio performando sempre abaixo do Ibovespa e aí em um determinado momento ali, quando chegou a crise da pandemia, em março de 2020, o Ibovespa ele caiu bem mais
mais do que os meus investimentos, porque eu tenho a diversificação em renda fixa, em renda variável, em fundos imobiliários, em investimentos no exterior. Eu tenho diversos tipos de investimentos que acabam segurando um pouco a volatilidade da minha carteira. Então, consequentemente, o Ibovespa, que é composto só por ações, teve uma queda muito mais brusca do que a minha carteira. E até hoje ele não conseguiu recuperar. Como vocês podem ver ali em junho de 2020, ele ainda estava um pouco abaixo. Ele vai ter uma volatilidade muito maior porque ele está exposto a empresas mais arriscadas, empresas cíclicas, empresas de commodities, então ele vai acabar tendo uma volatilidade maior mesmo. Beleza, e como é que você pode diversificar a sua carteira de investimento? Isso basicamente depende do perfil de risco de investidor que você tem. Você pode ser um cara mais conservador e ter a maior parte dos seus investimentos em renda fixa, não tem problema nenhum, é o seu perfil de risco. Ninguém vai saber melhor do que você o risco que você está disposto a tomar. Você pode ter um perfil moderado ali, variar ali entre 40% e 50% em renda fixa, 40% e 50% em renda variável, enfim, vai depender aí do seu apetite de risco. Ou você pode ter um perfil agressivo e ter a maior parte ali em renda variável, 70%, 80% em renda variável e o restante em renda fixa, ou até mesmo 100% em renda variável, se você se sentir confortável com isso. Eu não recomendo, eu recomendo ter ali sempre uma parcela de renda fixa e uma parcela de renda variável e tentar diversificar na maior quantidade de investimentos possíveis que você consiga gerir, claro, né? Não adianta você diversificar tanto a ponto de você não conseguir nem acompanhar aquele investimento que você já fez. E basicamente essa aqui é uma foto de como é que está a minha alocação hoje em dia. Então eu tenho ali ações americanas, ações de ETFs brasileiros, eu tenho uma porcentagem em criptomoeda, fundos imobiliários e eu tenho minha parcela ali de renda fixa. Eu ainda não atingi minha meta de todos, então conforme vai passando os meses, conforme eu vou fazendo meus novos aportes, eu vou balanceando essa carteira para chegar perto, o mais próximo possível do objetivo que eu desejo. E é sempre bom lembrar, né, a relação risco e retorno. Eu já falei aqui anteriormente em outro vídeo, o risco e retorno eles são diretamente proporcionais. Quanto maior o risco do seu investimento, maior o retorno que ele tende a gerar para você. Quanto menor o risco, menor o retorno. Então, se você bota num tesouro direto, que é o investimento mais seguro que existe hoje em dia, o retorno dele, consequentemente, também é um dos mais baixos que existem hoje em dia. Quando você bota em ações, em fundos imobiliários, em ações estrangeiras, que são investimentos mais arriscados, você acaba tendo como consequência um retorno maior no longo prazo. E agora eu vou mostrar para vocês aqui algumas opções de diversificação. Eu vou mostrar a que eu uso e outra que eu já li em um livro de um autor conhecido, uma referência nas finanças. Então, basicamente, primeiro é a regra dos 100, né? É uma invenção norte-americana, eu não consegui identificar o autor. Basicamente, você pega 100 menos a idade que você tem e você coloca aquele percentual em renda variável. Então, por exemplo, se você tiver 20 anos, você vai pegar 100 menos 20, 80% em renda variável. Existe também a regra dos 80, que foi elaborada pelo Gustavo Cerbasi, foi uma adaptação dessa regra dos 100, que basicamente é a mesma coisa, só que ao invés de você pegar 100 menos a sua idade, você vai pegar 80 menos a sua idade para colocar esse percentual em renda variável. Então, mesmo exemplo, se você tiver 20 anos, você vai ter ali 60% em renda variável. E por que essa porcentagem é de renda variável? A tendência é que quanto mais tempo você tem o seu dinheiro investido, maior a expectativa do retorno no longo prazo. Então, quanto mais novo você é, mais risco você pode tomar, porque a tendência é aquele retorno ser maior no longo prazo. Conforme você vai envelhecendo, você vai diminuindo o seu risco, porque você vai chegar ali numa idade que você não quer mais tomar tanto risco, você quer só aproveitar o patrimônio que você já construiu. Então, a tendência é você colocar o seu dinheiro mais na renda variável e ir diminuindo ao longo do tempo. Não é uma regra, é só uma opção que você tem, é uma maneira que algumas pessoas usam, e cada um vai adaptar isso aqui da melhor forma que achar para si. Como eu falei, tem gente que bota 100% em renda variável e está confortável com isso. E como é que funciona a diversificação dentro da renda variável? Bom, basicamente existe esse gráfico aqui que muita gente usa para se balizar a relação risco da sua carteira com o total de ativos que você tem em carteira. Quando você chega ali mais ou menos em 15 ativos em carteira, você já não tem mais o risco não sistemático, né? Você fica só com risco sistemático. Bom, basicamente, o risco sistemático é o risco que não está atrelado diretamente ao setor daquela empresa, por exemplo. Então, é uma troca de presidente, uma crise como houve atualmente, uma crise energética, qualquer
qualquer coisa que afete diretamente todas as empresas, basicamente, vai ser um risco sistemático. E o risco não sistemático pode ser uma mudança de uma regulação específica em um setor, então uma mudança na regulação do setor de alimentos. Ela não vai afetar os setores bancários, vai afetar só o setor de alimentos. Então, se você tiver uma parte dos seus ativos em setores financeiros, bancários, de energia elétrica, varejo e alimentos, por exemplo, essa regulação ela só vai afetar um ou dois dos seus ativos, ela vai afetar uma pequena parte da sua carteira de investimentos. E basicamente, então, o que você precisa fazer para diversificar? Você precisa diversificar entre setores diferentes, financeiro, alimento, varejo, como eu falei anteriormente. O porte da empresa, às vezes, pode ser interessante também, você se expor a uma empresa menor que está numa fase de crescimento maior, que tende a ter um retorno maior no longo prazo, mas ao mesmo tempo ela é um pouco mais arriscada, né? Fundos imobiliários, então existem fundos aí de shoppings, fundos de lajes corporativas, fundos de galpões logísticos. É bom você estar diversificado também dentro de fundos imobiliários para, como eu falei, você aos poucos ir diminuindo o risco da sua carteira. Basicamente, a gente pode fazer aquela analogia de você não colocar todos os ovos na mesma cesta. Você coloca todos os ovos na mesma cesta e aquela cesta cai, todos os seus ovos vão quebrar. Então, sempre que você puder diversificar entre 2, 3, 4, 5 cestas, você vai colocar um ovo em cada cesta, 2 ovos em cada cesta. E se uma das cestas cair, seus outros ovos estarão seguros. Então, ou seja, o resto todo do seu patrimônio estará seguro. Então você não precisa se preocupar tanto quanto se você tivesse todo o seu patrimônio investido em um tipo de investimento só. Bom, e concluindo essa história toda que a gente falou aqui, né? O que a gente pode concluir? Basicamente é que você tem que se conhecer o suficiente para você conseguir identificar o seu perfil de risco e que não existe uma regra definida. Você não tem ali uma limitação de quantas ações você pode ter, quantos tipos de investimento na renda fixa você pode ter. Tudo vai se basear num controle de risco que você precisa fazer. Por exemplo, se você está disposto a ter 100% do seu patrimônio em renda variável, também não tem problema nenhum. É um risco que você aceita correr para ter retornos maiores no longo prazo. Mas o que eu reforço sempre é: controle sempre o seu risco. Não saia correndo riscos desnecessários, riscos que você não aguenta correr. E eu ressalto aqui que não adianta você também escolher 15, 20 empresas para investir na renda variável se essas empresas não forem boas o suficiente. Então, se você quer aprender a escolher as melhores ações para o longo prazo, eu vou deixar aqui embaixo o link de um e-book onde você vai conseguir saber exatamente tudo que você precisa para escolher as ações vencedoras no longo prazo. E pelo vídeo de hoje é isso. Eu gostaria de pedir para vocês comentarem aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo, quais são as dúvidas de vocês, que eu vou responder todo mundo, e quais são os tipos de conteúdo que vocês gostariam de ver por aqui também. Beleza? Então, até a próxima!